Pessoal, hoje eu tô com a presença ilustre do meu amigo Orlando Liang. Todo mundo conhece ele como o rei do pós-venda. Vamos lá, vou apresentá-lo. Se liga no currículo do Orlando, hein? Orlando, ele é CEO da Talento Seguros, especialista em relacionamento e operações do mercado de seguros pós-venda. Se você quer fazer um pós-venda de qualidade, Orlando, seja bem-vindo, cara. Prazer receber você aqui no podcast. Jefferson, muito obrigado pelo convite. Prazer estar participando aqui, né? E aí, galera, hoje eu vou entregar o ouro, segundo o Jefferson, para vocês. Assistam e curtam. Bacana. Orlando, só para entender como que você entrou nesse mercado de seguros, para a gente conhecer um pouco sua história a respeito de como você entrou nesse mercado de plano de saúde. Cara, é uma longa história. Não sei se você sabe, já te contei. Eu sou farmacêutico de formação, né? Falou. Fiz farmácia na USP, trabalhei em grandes indústrias farmacêuticas como Pfizer, White Hall, Eurofarma, AstraZeneca. Caraca. E aí fiquei de saco cheio. Aí falei pra minha mãe, né? Pô, mãe, eu morava na Moca na época, né? Uhum. E eu ia trabalhar em Itapevi. E aí eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, o ônibus da empresa ia me pegar às 5 horas da manhã e chegava antes das 7 para começar o expediente. Caraca. Exatamente. Era um horário bem puxado. E eu ficava até umas 4h30, chegava em casa 8 da noite, porque pegava aquele castelo branco, ia dormir às 9 da noite, e no dia seguinte tudo de novo. Eu não tinha vida social, não podia fazer uma faculdade, um curso, não podia fazer nada. Fiquei de saco cheio. Tem um dia que eu falei para minha mãe, nem padeiro acorda tão cedo, 4h30 da manhã. Eu falei, eu não nasci para sofrer. Aí eu larguei. Aí eu fui ser empresário. Tive lanchonete, restaurante, né? A minha família inteira é comerciante, né? Tive loja na Santa Efigênia, né? Trabalhei vendendo joguinho de videogame. Caraca. E por aí vai. E aí só que nunca dava certo, né? Até que um dia meu padrasto falou assim para mim: por que você não vai ser corretor de seguros? Na verdade, quer dizer, por que você não vai ser alguém da vida, né? Aí eu fiz a Funenseg, isso foi em 2005, eu fiz a Funenseg. Certo. E aí eu fiquei na dúvida em qual caminho escolher, entre ser profissional do corretor de seguro de automóvel, Certo. ou corretor de plano de saúde, ou corretor de consórcio, né? E aí eu vi que o pessoal dos corretores de seguro automóvel só reclamava da profissão. E eu vi os caras, né? Corretor de plano de saúde só na estica, de terno e gravata. E no final, acabei escolhendo plano de saúde. Foi assim que eu comecei no plano de saúde. Mas quando eu comecei, eu não sabia de nada do trabalho. Então, eu comecei entregando produção nas plataformas lá no centro de São Paulo. Certo. Né? E eu vivia naqueles PF, né? O meu primeiro contrato foi um PF da Dix Amico, de R$50. Caramba, meu. Faz tempo isso daí, né? Faz tempo. Foi uma criança que eu vendi. E eu lembro que naquela época era tudo em papel, você preenchia, né, o nome, os dados do beneficiário, o nome da criança, data de nascimento, e aí você destacava a via do cliente, pegava o cheque, o dinheiro, entregava a produção na plataforma e tinha que entregar com a taxa de inscrição também. Certo. E o contrato era R$50 esse primeiro seu? Caraca, meu. O contrato era R$50, a taxa de inscrição 15, né? Eu lembro que nesse primeiro dia eu peguei, fui muito infeliz, né? Peguei contrato, errei o contrato, tinha que voltar de novo para a plataforma, pegar um novo contrato, levar para o cliente, entendeu? Caraca. E aí quando cheguei no cliente, o cliente falou, olha, outro corretor me deu R$15 de desconto da taxa de inscrição. Eu falei, Eu falei, também eu vou dar 15 reais. Quando eu cheguei na plataforma para entregar o contrato, eu tinha que tirar R$15 do meu bolso. Caraca. Então, fui aprendendo com esses erros, né? Entendeu? Na profissão. E você começou sozinho, Orlando, quando você começou a vender? Comecei sozinho. Sozinho? Sozinho. Era outra época. Caraca. E como que você conseguiu, nessa época, conseguir cliente?
nessa época? Você lembra? Lembro, eu fazia panfleto, cara. Caraca. Eu fazia panfleto. Sabe aqueles panfletos que você recebe no farol? Sei, no cruzamento da rua, Aham. né? Então eu entregava panfleto. Eu entregava na porta do metrô. Não podia entregar, mas entregava. E uma grande sacada, eu cheguei a colocar banner, cara. Caraca. O Rogério Pitel me indicou um cara e eu fiz o banner para colocar, sabe, nos postes. Não tem um poste, traga o seu amor em 7 dias, sei. lave sofá. E aí tava escrito ali, plano de saúde, Caraca, meu. entendeu? E era proibido, tá, Jefferson? Aham. Era proibido. E eu colocava à noite, com medo da polícia, carregava a escada no carro, e aí colocava, Nossa. já saía correndo. Porque era proibido. E era à noite que colocava, geralmente colocava, né? Normalmente de madrugada. Normalmente colocava de madrugada. Caraca. meu. É. Mas era épocas boas, viu? Épocas boas. Eu imagino. E aí, aí você começou a vender o plano de saúde, fez essa prospecção na formato planfeto, mas... E como que você começou a empreender, trazer pessoas? Você lembra? Como foi essa dinâmica? Lembro, cara. Foi... Então, lá no centro da cidade, você conhece, você faz de tudo, né? Certo. Entendeu? Só que, naquela época, corretor de plano de saúde só vendia. Certo. Não sabia o que era internet, não tinha internet, celular era caríssimo, e-mail também não tinha. Então, o que você fazia? Você fazia venda de porta em porta. E aí o que você faz? Você atende o cliente presencialmente, Certo. preenche todos os dados, ou pela metade, e aí você leva o contrato para o escritório, para a plataforma. Certo. E aí comecei a contratar uma secretária, um assistente. Para quê? Para te auxiliar, no caso. Exatamente, para terminar de preencher o contrato, para conferir a documentação, né? Legal. E para tirar cópia, para que eu pudesse guardar. A gente tirava cópia do contrato. Caraca, meu. Não tinha CRE, scanner. não tinha nada. Não, que CRE. Não tinha, era na agenda mesmo. Caraca, meu. Então você começou seu time com a secretária, assistente, Exatamente. e você vendendo. Eu vendendo. Aí Ah, eu comecei a vender bem. legal. E aí o pulo do gato foi fazer... foram duas ações. Uma, porque eu fiz um anúncio no jornal chinês. Aí eu estourei. Legal. Segundo fato que aconteceu foi, eu investi na internet. Naquela época? Naquela Não época. acredito. Isso aí 15 anos atrás. Não, 15 não, 17 anos atrás. Caraca. Então, comecei a investir muito na internet, marcas como Unimed Paulistana, Mil, Medial, Dix, Blue Life. Então, eu investia na internet, mas não investia como hoje, tá? Antigamente, a gente fazia aquelas páginas fake, né? Não sei se você já viu. Não. Como que é? Por exemplo, o site da Mil é amil.com.br. Aí Certo. você colocava a Mil Saúde, SP. Entendi. O cara achava que tava na Mil, mas não tava no... Na verdade, é um site... Na verdade, Orlando, não é que é fake, né? Porque você é um corretor credenciado. Sim. Então, em tese, você pode fazer. Você só tem que utilizar a marca conforme a direção da seguradora operadora. Mas, tipo assim, é um fake. O corretor acha que não é fake, não, pô. Eu lembro que muitos corretores faziam desse jeito, né? Entendi. E aí, só que nessa época, a gente não tem a inteligência que tem hoje. Certo. Então, assim, você não tem... você não sabe fazer. No sentido de você pensar nas palavras-chave, usar melhor o seu dinheiro, o seu investimento, né? Então, você não tinha esse conhecimento como você tem hoje. Entendi. Eu lembro que eu chegava a gastar 30 mil reais por mês, naquela época, hein? Isso aí 2010, 2012, alguma coisa assim. Olha, gastava 30 mil, mas eu vendia 30 mil. Ou seja, ficava no break-even. Ficava que não ficava break-even, mas você era de faturamento ou isso aqui era tipo de primeira parcela? Primeira parcela. Então existia um faturamento, né? Sim. Então, se a corretora recebe uns 250%, então você tinha ROI, tinha lucro? Tinha, mas não era muito. Era pouco. Porque assim,
Você gasta não apenas na internet, você gasta com o pessoal também. Sim, sim. Você tinha que ter pessoal, porque tudo era visita presencial. Não é que nem hoje, que é tudo videoconferência, assinatura eletrônica, não é desse jeito. Então, tudo você tinha que pegar a documentação. E aí, minha história começou na retenção da seguinte maneira. Eu gastava muito dinheiro nisso daí. E era muito competitivo. Até que um dia, um clique chegou a custar R$100. Caraca, meu. Aí eu falei, parei. Não dá para continuar esse game, né? Não dá para continuar jogando. Orlando, só uma dúvida aqui para entender o cenário. Nessa época que você estava investindo 30 mil, era só você vendendo ou você já tinha outros vendedores com você? Como que funcionava? Não, tinha eu mais duas. Você mais duas. Mais então, duas. 3 pessoas para... Então o orçamento era um budget bem alto, para bem 3 alto. pessoas. Era três pessoas. Então era 3 pessoas na venda e o pessoal do suporte administrativo, no caso. Sim. Que tipo seria mais ou menos a sua assistente e a secretária. E mais Não, algumas pessoas. era eu, mais duas vendedoras, mais duas assistentes. 2 assistentes. A gente tinha uma equipe de 4, 5 pessoas. Mas tem um detalhe, né, Orlando? Aqui, mas quando você, por exemplo, viu que estava trocando figurinha, mas nesse momento você já tinha uma carteira robusta de cliente ou não? Não tinha. Caraca. Meu. Não tinha carteira. A minha carteira eu tinha que conquistar, matar um leão por dia. Né? E a gente foi indo, né? E até que uma hora que você não consegue sustentar. Porque eu não tinha know-how como as pessoas têm hoje, né? Na forma de investimento pela internet. Naquela época não tinha Instagram, era Orkut, cara. Não sei se você lembra disso. Orkut? Era Orkut. E o único canal único não. Os dois únicos canais de divulgação era o Google e Yahoo. Você acredita que eu tive mais sucesso com o Yahoo do que com o Google? Sério? Na época? O Yahoo era muito bombado na época, né? Era muito bombado. O Yahoo, na verdade, ele começou mais forte que o Google. Só que o Yahoo, hoje, qual que é o problema que aconteceu hoje, né? Que o Google, ele teve mais tecnologia e o Yahoo acabou ficando para trás, né? É verdade, é verdade. E aqui, então, você fazia esse investimento. E aí, como que... Beleza, você viu que tava trocando figurinha, mas como que você resolveu essa parada aí? Então, Jefferson, quando você investe 30 mil e você vende 30 mil, tá tudo certo. Quando você investe 30 mil e começa a vender 25, 20, 15, aí não fecha, a conta não fecha, né? E aí eu lembro até hoje que eu fui conversar com um corretor de seguro automóvel. Porque o seguro automóvel renova todo ano. Sim, tem o LTV maior. E aí eu queria trazer esse conceito de renovação todo ano para dentro da minha corretora. Legal. Entendeu? Então, isso aí é um conceito que eu tive. E 10 anos atrás, teve uma seguradora que me fez abrir os olhos. Uma seguradora que ela começou a fazer retenção. Não sei se você era dessa época. O plano de saúde do cliente tinha reajuste anual de 20%. A seguradora, para reter o cliente, não dava o reajuste de 20% e o cliente continuava pagando o mesmo valor do ano anterior. Interessante. Entendeu? E aí começou esse game. E eu lembro que um monte de corretores começou a reclamar da seguradora. Que queria boicotar, não queria mais vender, começou a reclamar. Só que eu parei e comecei a pensar, por que a seguradora está fazendo esse movimento? Aí eu comecei a estudar o plano de saúde. Sabe o que eu comecei a estudar? Conquistar um novo cliente. Primeiro, né? Conquistar um novo cliente é muito mais caro do que você reter o cliente. Sim, muito mais caro. Muito caro. Quando eu falo caro, não é o investimento em dinheiro, é investimento pessoal, investimento de pessoas, né? Então você gasta muito para convencer a pessoa a ser o seu novo cliente. Certo. Isso foi o primeiro passo. O segundo passo que eu vi que todo cliente troca de plano de saúde. E aí eu comecei a verificar como ele troca de 3 em 3 anos. A média é de 3 em 3 anos. Tem cliente que troca de plano de saúde anualmente, tem cliente que troca de 5 em 5 anos, mas a maioria troca de 3 em 3 anos. Certo. E aí eu comecei a perceber, terceiro item, reajuste anual. O reajuste anual
de quem já é cliente do plano de saúde, ele tem um reajuste numa progressão geométrica. Só que o produto novo do plano de saúde, o aumento é progressão aritmética. Então, ele não se casa. Em que sentido? Se você pega o cliente que tem plano de saúde de uma seguradora vermelha há 10 anos, ela vai pagar o dobro do que pagaria um produto novo hoje. Certo. Por quê? Porque ela só toma reajuste em cima de reajuste. É uma progressão geométrica. Correto. Certo? Então, por exemplo, você pega um cliente que quer 59 anos, que quer Einstein Círio, gira em torno de 7 ou 8 mil reais. Mas eu já peguei cliente pagando 20. Por causa desse tempo que o cliente ficou na carteira. Exatamente. Por causa desse reajuste anual. Caraca, meu. É. E o quarto item que eu percebi é os planos de saúde têm um movimento elevado de descredenciamento e credenciamento de médico, hospital, laboratório. Troca-se toda hora ou todo ano, né? Então, assim, as seguradoras, elas descredenciam menos, mas mesmo assim está vindo um movimento muito grande. Então, assim, você tem um fator, olha os fatores, você tem um fator do reajuste anual, você tem o fator que o cliente troca de plano de saúde de 3 em 3 anos. Certo. Tá? Você tem o fator que a seguradora faz retenção, entendeu? E você tem o fator de descredenciamento. E aí eu comecei a ver, comecei a enxergar. Quinto fator, que é o mais importante. Sabe qual que é o quinto fator? Qual que é, Orlando? Mudou o jogo. Hoje, o cliente não escolhe mais a seguradora. A seguradora escolhe o cliente que quer. Explica pra nós isso aí, Orlando, que é interessante isso aí. É interessante, né? É. Vamos supor, você pega um cliente que tem Bradesco, né? Certo. Tá certo? Vamos supor que ela tem 80 anos. Ela quer ir para Porto Seguro, ela não pode ir. Porto Seguro não aceita. Por causa da idade. Por causa da idade, resistente. É. Não aceita por causa da idade. Aham. Isso há 20 anos até não tinha isso aí. Entendi. Entendeu? Não tinha. Então hoje o cliente tem poucas opções. Não tem muitas opções como tinha há 20 anos atrás. Eu lembro muito bem. Blue Life tinha um ótimo produto. Medial tinha ótimo produto. Seguros Unimed. Tinha Caixa Seguradora. Caraca. Era outros tempos, né? E aí eu comecei a ver esse jogo, né? Essas mudanças. E eu parei e pensei. Eu tenho que começar a fazer retenção. E você aprendeu aonde, seu Orlando? Retenção? Você estudou na época? Como que foi? Então, eu não aprendi assim. Eu não aprendi com nenhum corretor, né? Eu comecei a inventar o sistema. Primeiro é o seguinte. Eu trabalhei uns 8 anos na indústria farmacêutica. E eu trabalhava na área da garantia de qualidade. Legal. Isso me deu know-how, né? Para acompanhar fluxo de processo e para fazer os POPs. Legal. Então, eu vivia na indústria farmacêutica fazendo POP. O que é o POP? Procedimento Operação Padrão. E aí comecei a padronizar todos os processos dentro da corretora. Legal. Só para você ter uma ideia, Jefferson, dentro da corretora, a gente tem mais ou menos uns 400 POP. Caraca. Tá? Então, o que é o POP? Por exemplo, POP, vamos dizer, para você renomear um arquivo, para você acessar um Outlook, para você ligar o computador, para você fazer uma cotação, para você fazer uma missão de contrato. E no caso do pós-venda, para você pegar boleto, pegar um demonstrativo, fazer inclusão, exclusão, upgrade, downgrade, carta de cancelamento, carta de permanência, N coisas. Então você faz microgerenciamento, então. No caso, você faz microgerenciamento, que é o POP. Não é somente microgerenciamento, é como se fosse um manual de instrução. Entendi. Quando você compra uma geladeira, né? Não vem aquele manualzinho onde você tem que ligar? Então, é como se fosse um manualzinho. Entendi. Mas, por exemplo, você criou o POP, só pra gente entender. Você criou o POP, por exemplo, procedimento de encher esse copo e como deve ser feito. Você, pra colocar uma pessoa pra fazer esse procedimento operacional, você dá o POP pra ela, instrui, como que funciona no dia a dia, sabe, no operacional? Então, lá na Talento Seguros, eu tenho vários departamentos lá, né? O chefe de cada departamento que faz o POP. Legal.
Tá? E o POP não serve somente para isso, serve para receber novo funcionário. Muitas vezes você contrata um novo funcionário, só que você gasta muito tempo para treiná-lo. Sim. E o POP facilita esse processo todo, né? Entendeu? Entendi. Então, isso daí é bom para a empresa, economiza tempo, economiza quem ensina, tá? Porque ela investe o seu tempo de uma outra maneira, entendeu? E tira o estresse de quem ensina também. Orlando, você é especialista em POP, né? Por exemplo, para você criar um procedimento operacional e saber se está fazendo sentido ou não. Porque você fez um POP, você tem que saber se a pessoa está cumprindo o POP. Porque se você fizer um POP... E como que vocês fazem lá na Talento para saber, poxa, eu criei um POP, tem um novo colaborador, ou até um antigo mesmo, que ele está aprendendo um setor. Como que você consegue entender se ele está cumprindo o POP? Como que vocês fazem no dia a dia? O supervisor mesmo que vê, dá feedback, como funciona? Não, é assim, vamos lá. O líder de cada departamento faz o POP, Certo. tá? E aí eu chamo uma outra pessoa de outro departamento para avaliar esse POP, para ver se esse POP funciona, Legal. entendeu? E aí esse POP, ele é como se fosse uma biblioteca. Tem uma biblioteca lá na corretora, Aham. então ela pega o POP, por exemplo, para ligar essa televisão. Certo. Ela pega o POP para ligar a televisão. Aí no dentro do POP está escrito colocar o fio na tomada X, tem que ser 110, 120, por aí vai. E cada chefe cuida do seu POP. Cada chefe do departamento dele cuida do seu POP. Legal. Entendeu? Muito legal. Então, por exemplo, vocês têm um POP para ligar a televisão, igual você falou, aí tá lá guardado, aí pegou a pessoa nova lá, dá o POP, aí o chefe do setor vai verificar se ele tá ligando a TV correto. Exatamente. Aí dá feedback para ele, ó, você tá ligando aí, ó, vê o POP de novo. Exatamente. E faz até a pessoa evoluir. Exatamente. Caraca, que top. E, por exemplo, quem faz o POP hoje de todo é o chefe do setor, passa por você? Como que funciona? Não passa por mim. Não? Aí é o chefe do outro setor que corrige o POP. Por exemplo, o chefe do setor de pós-venda faz o POP de inclusão, aí o chefe do comercial confere se aquele POP funciona. Como que ele confere? Ele vai pegar o POP e vai ver se consegue aplicar. Vai Legal. ver se consegue fazer a inclusão daquele beneficiário. O outro Na prática, chefe. é outro chefe. Legal. Entendeu? O outro chefe que nunca viu inclusão na vida. Não sabe como faz uma inclusão. Entendeu? Interessante. Então ele tem que entender como funciona o processo. Entendeu? Entendi. Na verdade, todas as empresas deveriam ter o POP. Sim. Você sabe que há um mês atrás eu fiz aquele curso de G4 Educação Aham. e uma das matérias de operações e fluxos de processo, o professor Leandro Fariello estava falando de POP. Eu falei para a Andréia, né, minha sócia, eu falei, ó, tudo que ele falou, a gente já faz isso aí. Tudo que ele fala, a gente já faz. A gente Legal. tem esses POPs. E aí o POP revoluciona. Por quê? Você evita estresse, você cria um ambiente saudável, entendeu? De você não ficar mais cobrando do funcionário que ele não sabe executar, porque muitas vezes você tem que ensinar o funcionário a emitir um contrato umas 10 vezes. Entendi. Com o POP você não precisa mais disso. Legal. E o POP hoje de vocês, ele é mais escrito mesmo, detalhado com imagens, papel, ou você tem algo já visual, como vídeo, algo do tipo no POP? Então, tá tudo no papel, em PDF, ou em Word, PDF, e a gente está transformando isso em visual. Legal. Em vídeo, né? A gente está usando um avatar para colocar voz, movimentos, né? Mas isso daí é uma outra etapa, outro game. E você, é interessante, né? Porque o POP que você... E você tem interesse em comercializar isso para os corretores, Orlando? Tenho. Tenho. Criar, porque isso aí, cara, otimiza tempo. Exatamente, otimiza tempo de todo mundo. Tá, legal. E aí, Orlando, só para eu entender, como que funciona lá na Talento, por exemplo, para você pegar uma pessoa e ela ser chefe do setor e você não ficar tanto no operacional, qual que é a sua dinâmica? Você começou lá a corretora, você começou, na verdade, a vender plano de saúde, pegou um assistente, foi crescendo, viu que o investimento não estava suprindo, né? Tipo, tava trocando figurinha.
Daí, como que você fez a virada de chave nesse momento e você começou a... Porque assim, eu imagino assim, o Orlando tá investindo 30 mil. Aí do nada você fala, não, tive uma ideia aqui, eu vou fazer só pós-venda. Cara, o pessoal você falou, meu, que ideia é essa? E como que deu certo isso aí? Porque a ideia todo mundo tem, mas dar certo é outra parada. Então, boa pergunta, o Jefferson. Na verdade, assim, quando eu comecei a vender plano de saúde, Aham, eu sou focado em uma coisa, vendas. certo. Sou focado em vendas. E aí, depois de uns 10 anos vendendo plano de saúde, e eu vi que estava fazendo tudo errado. E aí voltei a estaca zero. Entendi. Entendeu? Por exemplo, eu sempre falo pro meu pessoal lá da Talento Seguros, você tem 5 áreas de trabalho dentro de uma empresa. Dentro da nossa corretora. Certo. Você tem vendas, você tem marketing, você tem cultura e pessoas, operação e fluxo de processo e o último, finanças. Essas 5 você tem. Entendeu? E aí eu pergunto para todo mundo, qual dessas 5, todas são importantes, né? Certo. Qual dessas 5 você tem que investir primeiro? Para você começar a sua corretora, seu negócio, como que você tem que fazer? Você já parou para pensar nisso? É interessante, porque assim, ó, eu como sou totalmente veia comercial, eu falaria vendas, mas pensando racionalmente, eu pensaria nas finanças primeiro. Não sei se eu tô errado. Não, esse é um ponto de vista. Não tem certo ou errado. Não tem, Porque assim, você tem que olhar a sua realidade no momento, igual você lá. Beleza, tô investindo 30 mil mês. Certo. Beleza. Tô adquirindo cliente, é um custo de aquisição X. Tô com minha operação, tenho pessoas para poder ajudar. E aí, do nada, você trocar. Eu acho que eu olharia, primeiramente, nessa situação, o caixa que eu tenho. Então, poxa, eu tenho caixa para eu poder adquirir essa ideia e colocar ela em prática. Eu não sei se foi esse raciocínio aí. Não, mas é legal o seu Aham. ponto de vista. E não está errado o seu ponto de vista. Certo. Mas no meu ponto de vista, o mais importante, logo de cara, é operações e fluxo de processo. Legal, legal. Por quê? Não adianta você ter dinheiro. Você tem que pensar, faz sentido você fazer isso? Faz sentido você contratar pessoas? Faz sentido para você? Você vai contratar pessoas para quê? Se você não tem processo definido. Você vai colocar 10 pessoas numa sala, aí todo mundo vai olhar para tua cara. Legal, Jefferson, legal. E aí, a gente veio fazer o quê? Nada, porque você não tem processo definido. Legal. Entendeu? Gostei. Tá certo? Então você tem que definir. Faz sentido eu ter um escritório de 20 metros quadrados, de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados? Faz sentido eu ter uma mesa, 2 mesas, Legal. 10 computadores, 5 computadores? Entendeu? Quando o cliente entrar em contato com a empresa, quem que vai atender essa primeira ligação? É o pós-venda que atende? É o comercial? É a secretária? Então você tem que desenhar um fluxo de processo. Legal. O que eu mais vejo é corretor falando assim, Orlando, eu vou crescer, vou contratar 10 estagiários. Pra quê, né? Pra quê? Por quê? Pra quê? Faz sentido ou não faz? Porque estagiário não tem conhecimento. O estagiário é cru. O estagiário veio para aprender. Legal. Ele não veio para salvar a sua empresa. Não veio para aumentar as vendas da sua empresa. Se ele tivesse esse papel, ele não seria seu estagiário. Seria seu concorrente. É que nem o Leandro Geraldo fala, quando mudou a corretora dele. Aham. Ele começou a contratar sêniors, funcionários Certo. sêniors. Por quê? Para que o sênior possa passar o bastão ou ensinar os funcionários lá de baixo, para que todo mundo possa crescer. Hoje a sua liderança lá, como que foi? Você criou de base ou você contratou mais sênior? Essa Não. liderança sua? Eu criei tudo de base. Legal. Criei tudo É igual a do zero. minha lá, minha liderança é básica, cara. Exatamente. É porque assim, o que você tá falando é muito interessante, porque assim, por exemplo, comecei do zero, cara, vou pegar a pessoa mais júnior, vou... Só que aí você tem que escolher, né, Orlando? Ou você vai gastar o seu tempo ensinando, que aí a galera tem que entender o seguinte, quando eu sou recruta de corretora, cara, vou pra 7 anos, mas já tô sem paciência. Eu tenho paciência quando é necessário, só cara, eu prefiro muito mais o sênior. Prefiro Sim. muito mais pagar, mesmo que lá o EBITDA lá da corretora seja menor, eu prefiro contratar o sênior. Então, assim, hoje, né? Hoje, mas quando eu comecei era do que tinha, né?
Aí só pra eu entender, Orlando, então você criou... Nossa, isso que você falou é sensacional. Então cria o processo, o fluxo de processo, pra saber onde eu vou colocar as pessoas. Sim. Senão eu vou gastar dinheiro à toa. Exatamente. Por exemplo, Certo. a Andréia hoje, que é a minha sócia lá, Aham. tá? Ela... Eu já discuti muitas vezes com ela, por exemplo. Ela não pode fazer trabalho de um júnior. Correto. Corretíssimo. O que é fazer um trabalho de um júnior? Ir no correio, por exemplo, entendeu? Levar o envelope para postar no correio. Ela não pode fazer um negócio desse. Mas, assim, Orlando, eu entendo ela e você tá certo. Eu vou te falar por mim, tá? Esses dias os caras estavam no escritório e me disseram, Gerson, tá faltando material de limpeza aqui. Aí eu cheguei pra minha líder, eu falei, pega o estagiário, faz ele ir lá comprar, pega a notinha que a gente faz o Pix, pô. Sim. Não tem problema. Mas antigamente, Orlando, eu pensando e tipo assim, pô, isso aí tem que ser eu. Às vezes é um problema. Por exemplo, nas mentorias que eu tô fazendo, a gente querer puxar tudo pra nós, não confiando nas pessoas. Exatamente. E aí entra o processo que você tá falando. Exatamente. É isso mesmo. E aí você tem essa dinâmica com o André, e aí como que você se resolve lá, talento, essa... Então a gente tem que ter a mentalidade que o nosso tempo é caro. Que a Legal. gente precisa delegar. Legal. Entendeu? E aí... porque assim, o Jefferson, sendo bem claro, nós mesmos, na nossa natureza humana, a gente é muito individualista. Certo. A gente é muito apegado com as coisas. Entendi. A gente não consegue delegar. Mesmo nas pequenas coisas. Entendeu? Aham. Só que dentro de uma corretora você tem que saber delegar. Se você não souber delegar, a corretora não vai crescer. Exato. Seu subordinado não vai crescer. Se o seu subordinado não tem esperança ou não vê caminho de crescimento dentro da sua empresa, ela vai fazer as malas dela e ir embora. Faz sentido. Entendeu? Então você tem que ter esse fluxo de processo. Você precisa definir. Voltando ao que eu falei, né? Então você precisa definir o que você vai fazer. Bacana. Então, eu não tinha definido isso aí. Por exemplo, eu tenho um budget de 30 mil reais para investir com marketing. Certo. Eu pegava o dinheiro, colocava no Google AdWords e você é feliz, cara. Meu, Entendi. mal sabia que eu estava jogando dinheiro num lixo. Não fazia sentido nenhum Legal. eu fazer aquele investimento. Então, eu não parava para pensar, para analisar os números, para ver se aquele modelo de negócio estava dando positivo para mim. Entendeu? Nossa, Solano, você falou um negócio aqui que, tipo, eu imagino que 99,9% dos corretores que tá assistindo nem sabe o que é modelo de negócio. Explica pros corretores aí, o que é modelo de negócio aí? Então, o modelo de negócio, você tem que planejar, né? Você tem que desenhar o seu modelo de negócio, tá? Por exemplo, hoje eu converso com outros corretores, né? Eu falo assim, meu negócio é retenção. Certo. No meu ponto de vista, o corretor, quando ele vai vender, vai crescer, ele só tem 3 caminhos para fazer. No Legal. meu ponto de vista, né? Aham. O meu é retenção, do Leandro Girou, do SDR, Certo. do Júnior, do ATJK, é tráfego pago. Certo. E cada um vai bem na tua área. Entendeu? O que vai mandar é os números, né? Exatamente, É o Agora, EBITDA, né? agora, olha só olha só que interessante, Jefferson. Aham. Muitas vezes o cara entra na corretagem de plano de saúde e começa a falar, eu vou fazer tráfego pago. Aí eu falo, legal, você vai fazer tráfego pago. Mas com que dinheiro? Com que investimento? Faz sentido. Como que você vai fazer isso daí? Aí muitas vezes o cara só tem dinheiro para o primeiro mês. E você sabe que anúncio no tráfego pago no primeiro mês é teste. E outra, se o cara não tem know-how de conhecimento, ele vai queimar muito caixa. Igual, por exemplo, na corretora, eu faço o tráfego pago, você sabe, da minha Sim. operação. Só que eu tô 7 anos investindo em tráfego pago. Já investi muitos milhões já. O Facebook tem mais lucro que eu. Mas eu aprendi. Hoje eu sei a brincadeira. Sim. E tô brincando. Só que hoje o cara começar do zero. Hoje, o cara começar do zero é a realidade lá que você tava. O clique absurdo. O cara não vai. Se o cara souber fazer conta matemática, fazer o funil certinho, criar a cultura, tudo que você falou aqui, o cara não tem EBITDA, o cara não tem lucro. E que tá acontecendo muito. O cara hoje, Orlando, a gente sabe que a gente conhece, né? O cara paga 100% na primeira pro cara.
fazendo o tráfego pago. Hoje, sinceramente, meu ponto de vista, ou o cara fica no break-even, Sim, ou o cara não tem lucro. sim. Por que eu tô falando isso? Porque ou o cara tá na brincadeira do LTV, que é o que você falou de retenção. Então o cara pode pagar a primeira pro cara. Sim, Só que o cara não vai ter lucro nenhum e vai estar com risco de prejuízo ainda. sim. Só que o cara, ele vai tentar fazer a retenção. Aí se ele fazer um trabalho de retenção a longo time, faz sentido. Sim. Só que os corretores nem sabem, a maioria dos corretores, infelizmente, não sabe nem esse papo que a gente tá conversando, entendeu? Sim. Infelizmente. Aí, Orlando, você pegou e montou o processo lá na dinâmica. Você falou, não vou gastar, não vou deixar mais o dono do Google rico. E aí você decidiu criar o processo. E aí, da onde isso surgiu da sua experiência na indústria farmacêutica. Só que aí você formatou o processo básico lá. E aí, como que você começou a adquirir cliente? Como que foi a dinâmica daí? Você criou o processo. E daí adiante, como foi a ação? Então, Jefferson, como que começou toda essa história de retenção, né? Aham. Tá certo? Fora aqueles fatores que eu comentei, né? Sobre reajuste anual, sobre descredenciamento, troca de plano de saúde pelo cliente, eu comecei a ver o vitalício dentro da corretora. Sabe aqueles 2% que a gente ganha das seguradoras, Certo. que a gente ignora Sim. e não coloca no nosso budget, né? Eu Aham. comecei a enxergar. Comecei a enxergar aqueles números. Legal. Que eram poucos e hoje paga toda a estrutura da minha corretora. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos na nossa carteira mais ou menos 2.500 PMEs Legal. de clientes. Isso gera 40% do faturamento da corretora. Caraca. Entendeu? Então, se eu passar o mês em branco, eu não vender, eu consigo sustentar a corretora. Eu não consigo ter um plus do tipo... ter um prolabore maior. Certo. Mas eu consigo pagar todos os funcionários, o aluguel, o escritório, tudo. Entendeu? Entendi. É coisa de louco, né? Não, isso aqui é fenomenal. Mas aqui... Beleza, mas como que você conseguiu sair do tráfego pago e conseguir essa carteira? Aí que tá o grande segredo do seu negócio. Então, foi o seguinte. Quando você recebe muito não, não, não e não consegue mais sustentar o seu negócio, Certo. né? E aí eu comecei a ver que os melhores clientes eram indicações de outros clientes. Legal. E aí eu comecei a investir. A chave foi começar a investir no pós-venda. Certo. Aí eu comecei a ter uma funcionando pós-venda, 2, 3, 4. Hoje tem 12 Caraca. funcionando pós-venda. Então, nosso pós-venda, ele está muito bem estruturado, né? E aí todo o investimento que eu focava no tráfego pago, peguei todo o investimento e coloquei no pós-venda. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas aí você usou a sua própria carteira que você tinha adquirido para solicitar indicação, fazer pós-venda para aqueles clientes. Exatamente. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer o processo pós-venda, na minha carteira deveria ter mais ou menos 200 clientes PME. Certo. E hoje tem 2.500. Caraca, meu. E que processo que você criou? Desculpa te cortar, Orlando. Que processo que você criou que o cliente ficou tão encantado que você saiu de 200 para 2.500? Que processo foi mágico esse que você trouxe? Então, atenção para o cliente. Legal. Antigamente a gente só fazia o inclusão e exclusão, né? A movimentação cadastral. Certo. E aí, conversando com o Leandro, depois que ele passou uma semana lá em Portugal, ele constatou uma coisa que eu já sabia, né? Aham. Que pós-venda de movimentação já é obrigatório para todos os corretores, entendeu? Fora isso, a gente tem o trabalho do nosso concierge, né? Tem a Reine aqui que faz o nosso trabalho com o concierge e ela visita os clientes presencialmente, principalmente os de ticket mais alto. Legal. Né? E nós temos um setor que a gente ajuda o cliente marcando consultas, exames e até liberação de cirurgias. Tá? Acompanha o cliente desde focar no CID, desde conversar com o médico, a secretária do médico, ver a documentação que falta, entendeu? Legal. E tem um outro departamento que a gente pega o boleto de todos os clientes
e a gente envia o boleto para os clientes. Todos os dias, todos os meses. A carteira toda? A carteira toda. Caraca, meu. E aí você consegue criar um relacionamento com o cliente, que é o mais importante. Muitas vezes você não tem assunto para falar com o cliente. Aham. Mas o fato de você enviar o boleto já é um assunto. Entendi. Interesse dele, né? Exatamente. E normalmente o cliente tem duas reações, né? Ou ele briga com você, que o plano de saúde está alto, está caro. E aí a gente fala para o cliente, né, calma, que aí a gente vai procurar um outro plano de saúde para melhorar o seu custo-benefício. Normalmente ele troca de plano de saúde, ou ele está satisfeito e acaba indicando outras pessoas. Amigos, tios, tias, primas, pai, mãe. A gente tem muita indicação de cliente. E um método que a gente fala que é colocar o cliente para trabalhar para a gente, né? Aham. Entendeu? E quando vocês lá na Talento, tem algum método que você utiliza para indicação? Você pede pro cliente ou você não pede? Como que funciona? No Porque começo tem a gente muita gente que não pedia. sabe, né? No começo a gente pedia. Certo. Mas hoje a gente não pede mais, porque já é natural o movimento. Entendi. O cliente já nos indica. Indica muito, hein, Jefferson? Caraca, meu. Indica muito. E aí, eu vou falar uma coisa aqui. Aham. Não é arrogância, tá, corretor? Não é arrogância. Tem plano de saúde com ticket mais baixo, a gente não pega mais. Tá? Então, aqueles planinhos de adesão, de PF, a gente não trabalha mais. Explica isso. Por que, Orlando? Porque o meu time não está habituado. Eu falo pro nosso cliente que a gente não sabe trabalhar esse tipo de plano. Entendi. Entendeu? E também tem a questão de esforço versus resultado, né? Também tem. Porque se você gastar muito tempo, energia nesse ticket baixo, é impossível rodar uma operação nesse nível que você está falando com ticket baixo. Porque, por exemplo, ticket baixo, a maioria não tem nem vitalício. A gente já começa por aí, né? Mas não é só isso. Tem ticket baixo que vende um produto que não entrega. Entendi. Aí é um problema, legal, né? Legal isso. É um problema isso daí. E aí, voltando ao modelo de negócio que você me perguntou, que eu falei que tem os 3 tipos, né? Certo. Que tem retenção, SDR e tráfego pago. O corretor, ele tem que enxergar qual o melhor negócio para o perfil dele. Ele tem que enxergar isso. E, a partir disso, traçar o seu modelo de negócio dentro do plano de saúde. Legal. Tem corretor que odeia conversar com o cliente. Como que você vai colocar um modelo de SDR para ele? Sim. Ele não vai se dar bem. Ele vai detestar. Tem corretor que não gosta de visitar o cliente presencialmente. Né? Aí você coloca ele para visitar, ele vai detestar. Por exemplo, no nosso modelo de retenção, a gente visita muitos clientes e a gente faz muito relacionamento. Principalmente de associações, de sindicatos, e por aí, Kaikan, né? Que o japonês fala Kaikan, e tá no Monche, essas coisas. A gente faz muito relacionamento. Né? Por exemplo, a gente tem câmara comercial, que a gente participa todo mês, que a gente contribui lá, entendeu? Legal. Tem os Bunkyo japoneses, que a gente participa também. Eu sou hakanês, tem a Associação Haka que eu participo lá também. Então, tem vários... Por exemplo, a Associação Haka comemorou o Dia das Mães domingo retrasado. Caraca. E aí eu fui lá participar, aí você vai... você fala que você vende plano de saúde, entendeu? Você divulga, mas divulga sem pressão, tá? E aí todo mundo te conhece, você vira autoridade do seguro-saúde. Quando eles precisarem de seguro-saúde, eles vão lembrar de você. Legal. Semana passada, a gente foi... Lá no Haka também, tinha a posse do presidente do Rotary Club de Brasil-Taiwan de Paraíso Vila Mariana, né? E aí tem um amigo meu, que é o William Lin, ele tornou-se presidente lá, convidou a gente foi lá para fazer relacionamento. E aqui, se quiser. Tinha 2 corretores lá, Certo. que são amigos meus, estavam fazendo a mesma coisa, relacionamento. Caraca, meu. E eu vou falar, e tá tudo certo. E tem para todo mundo. Entendeu? Tem um corretor que só faz, eu não sei se é financiamento, negócio crediário. Tá? Certo. E tem outro corretor que é focado no automóvel. Entendeu? Mas, então, sim, é o game que você
Tem que participar. Dentro da nossa carteira, a gente participa de mais ou menos 10 associações, 10 grupos. Certo. Entendeu? E quem que é responsável nessa abertura de relacionamento? É você mesmo, Orlando, no começo? Quem que é? Não, por exemplo, eu trabalho junto com outras pessoas, por exemplo, a Rene. Certo. A Rene, ela participa da associação comercial. A corretora que banca, mas ela que pega todos os relacionamentos lá. Jefferson, é muito difícil eu estar presente em todas as festas, eventos, congressos. É muito difícil. Então, a gente divide esse papel lá. Legal. Isso gera muita indicação, muitos clientes, muitos relacionamentos. Gera tanto que a gente não consegue dar conta. Caraca, Orlando. A gente não consegue dar conta. Mas quando você parou de deixar o tráfego pago de lado, você foi para essa linha naquela época? É isso? Sim, isso foi uns 10 anos atrás. E como que você aprendeu isso de abertura de relacionamento? Como que foi? Não, na verdade, assim, eu fui vendo outras pessoas trabalhando. Que nem eu falei, eu vi um corretor de seguro automóvel trabalhando. Como que ele trabalhava? Entendi. Entendeu? Ele tinha renovação da frota dele, renovação dos automóveis, renovação do seguro empresarial, residencial. Eu falei, pô, eu tenho que trazer isso dentro da minha corretora. Eu tenho que fazer uma renovação dos meus clientes. Só que automóvel renova-se todo ano. Plano de saúde não. É de 3 em 3 anos. A média, tá? A média de 3 em 3 anos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer esse cliente para perto de você, não deixar esse cliente procurar outro corretor. O que a maioria dos corretores fazem é vende o plano de saúde e esquece do corretor. E uma das estratégias que a gente faz mais, que se chama transferência de corretagem. Legal. Que a Rene vai pessoalmente levar a carta de transferência de corretagem. Porque tem muitos clientes abandonados. Legal. Jefferson, a gente já pegou o cliente pagando ticket de 30, 50 mil reais abandonado. Você pega um cliente de 50 mil reais, ele deixa R$1.000 de vitalício todo mês. Abandonado. Abandonado. Aí, por exemplo, eu gosto de pegar e colocar em ação o raciocínio. Então, no caso, por exemplo, a Rene, ela vai lá, cria abertura, ou você cria abertura de relacionamento. Não quer dizer que você vai vender. Você vai bater um papo, conversar. Isso. E dentro daquele relacionamento, de repente você fala, pô, se quiser eu posso te ajudar, mandando boleto mensal. E criar esse relacionamento. Exato. Aí você puxa o vitalício, o cara vai pra sua carteira e daí diante. Exatamente. E aí você tem que esperar o time de venda. Legal. Que pode vir imediatamente, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. Entendeu? Ou pode não acontecer. Você só ganhar só no LTV, ou seja, exatamente, na recorrência. Exatamente. Mas, se você atender bem esse cliente, ele vai te indicar. Por quê? Eu tenho uma filosofia, né, que eu falo assim, né? Pobre anda com pobre, rico anda com rico. É isso mesmo. Certo? Não é assim? É. Aí você pede indicação pro rico, ele vai te indicar outro rico. Funciona mais ou menos assim. E a pessoa só indica coisa boa. Exatamente. Indica coisa boa. Diga boa. Você é muito inteligente, cara. E como que você calcula essa questão do LTV? Por exemplo, eu coloquei a Rene mais outras pessoas lá na corretora para fazer, um exemplo, uma associação, outro, você está investindo dinheiro. Sim. É como se fosse um marketing, certo? Exatamente. Tá. E como que você faz um cálculo via planilha? Poxa, eu estou investindo aqui, dessa associação trouxe tantas oportunidades, dessa aqui não trouxe. Como que você funciona essa questão de cálculos? Não, eu não faço mais. Antigamente no começo eu fazia. Você fazia? Eu já perdi o controle, porque é muito cliente. Que da hora. Jefferson, a gente não precisa mais cliente. Muito legal. A gente precisa melhorar os nossos processos lá. Os nossos processos são bons, mas precisa melhorar. É o sonho de todo dono de coisa. É um sonho isso aí. Mas, olha, vou falar por daí, a gente está cansado pra caramba de tanto cliente. Por quê? Porque quando você chega num nível de retenção, né? Tem aquela história que eu falo sempre assim, tá? Pro meu time. Sabe aquela história bíblica do faraó que teve um sonho de 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, depois 7 vacas magras saem do rio Nilo e comem as 7 vacas gordas. Ele tem esse sonho e ele não sabe interpretar e chama o José, que consegue interpretar, e virou governador do Egito. Sim. O que quer dizer? Você tem 7 anos de fartura.
você tem 7 anos de aperto. O plano de saúde é igual, cara. Ele é um cíclico. Eu vou te contar uma história para você entender. Tá. 2 anos atrás, estamos em 2025, 2 Certo. anos atrás, né? A Porto Seguro revolucionou o mercado. Ela que tinha uma carteira de 100 mil, 200 mil clientes, hoje tem 1 milhão. Por quê? Porque ela mudou a configuração do produto. Criou produto P, produto bairro, produto não sei o quê. Roubou uma boa parte do mercado. Certo. Aqui que aconteceu ano passado, a Mil foi vendida para o Júnior. Sim, sim. Ele revolucionou, criou outros produtos. Prata, ouro, Platinum e por aí Não, até vai. que tem Sírio aí só. É, roubou outro mercado. Esse ano o que acontece? A Sul América está fazendo. Viu que está perdendo carteira? Vamos diminuir 20%. Eu quero também participar dessa brincadeira. Entendi. São Então, bem agressivos. A Sul América está sendo meio agressiva. E não era no passado. Ela tinha uma tabela um pouco elevada no passado. Sim, sim. Esse ano ela veio agressiva. Porque ela está perdendo território e ela tem que se mexer. Certo. E eu já percebi esse game. Toda vez acontece a mesma coisa. Todo ano tem um game nesse sentido. Agora, Jefferson, não adianta se a Porto faz o produto, a Mil faz o produto, o Sul América faz o produto, se você não tiver cliente para levar. Não adianta nada. Você está perdendo a maior oportunidade da tua vida. O que eu fiz? A Sul América deu 20% de desconto, né? Certo. Aí eu fiz uma limpa da minha carteira. A gente olhou um por um. Quem que eu posso levar? Legal. Qual cliente que dá preço? Você tem que fazer a lição de casa. Você tem que ver. Legal. Quando você tem os dados do cliente, como demonstrativo, o boleto que eu pego mensalmente, você tem o controle do cliente. Você sabe a oscilação do faturamento dele. Faturamento não. Você sabe a oscilação da mensalidade dele. Aham. Você sabe como que a vida dele, ele vai reclamar, não vai, porque a gente manda o boleto todo mês. Então ele sempre reclama, sempre dá um sinal, sempre avisa, entendeu? E aí ele dá o game. Nossa, sensacional. Entendeu? Se você... É o que eu falo sempre, né? Pescar dentro do seu aquário. Você tem que pescar dentro do seu aquário. Senão você vai estar naquele ciclo de tem que matar um leão todo dia. Eu vejo o corretor com 20 anos de mercado tem que matar um leão todo dia ainda. Aí é isso que essa brincadeira eu não quero. Por isso que eu tô assim, Orlando, por isso que eu criei esse podcast pra adquirir conhecimento. O pessoal que seguir vai ter a oportunidade, só pessoas aqui de sucesso, porque eu acredito no que você tá falando. Cara, existe um game que é aquisição de cliente e é cansativo. Porque hoje, você fica refém a Facebook, Google, sei lá, qual plataforma que você gera lead. Você fica refém aos caras. Então, que se os caras falar assim, do dia pra noite, não, o lead amanhã é R$50. Cara, você pode quebrar sua empresa. Sim. E o pessoal não se ligou nisso ainda. Não se ligou, é verdade. Porque você pode quebrar. E você fez uma questão de aquisição muito interessante. E hoje, Orlando, por exemplo, você fez essa filtragem de todos os clientes. Hoje, se o Orlando, por exemplo, o Orlando tem só o conhecimento, mas você voltou lá sozinho, hoje você não precisa colocar no poste lá o anúncio. Mas se você voltasse e começasse do zero, hoje, o que você faria, Orlando, com o conhecimento que você tem, para voltar à estrutura que você tem hoje? O que você acha que você faria? Você já pensou nisso? Puta, eu já pensei. Eu não sei se eu sento e choro primeiro. Não, mas eu já pensei. É a esperança do pessoal estar assistindo. Eu investiria num relacionamento. Legal. Relacionamento de pessoas. Entendeu? Eu investiria nisso daí. Porque relacionamento é a forma mais gratificante e barata de você crescer na vida. Legal. Entendeu? E... Que nem eu estava falando no começo, né, do nosso podcast, as pessoas são muito individualistas. Por quê? Elas só pensam em si. E relacionamento não é assim. Você tem que se doar um pouco. Você tem que investir o seu tempo em outras pessoas. Legal. Né? Para você ter o feedback
uma troca, você tem que investir seu tempo. Se você não investe seu tempo, você não tem essa troca. Que nem eu brinco Verdade. muitas vezes, né? Sabe como que eu conheci o Leandro Girodo, por exemplo? Como? Já te contei essa história? Cara, eu não me recordo, não. Eu vi ele num podcast, Aham. eu fui lá no Instagram, peguei o contato dele e eu mandei uma mensagem pra ele assim: Ô Leandro, gostei de você, eu quero ser seu amigo. Se você quer ser meu amigo... parece criança de 10 anos falando. Sei. Cara, mas a vida real é assim, cara. Eu conheci ele dessa maneira. Falei, pô, eu te admiro pra caramba. O que você faz, né? Faz sentido pra mim, entendeu? Você tem a mesma filosofia de trabalho que eu tenho. E eu queria te conhecer melhor, cara. E Legal. foi assim, Legal. entendeu? Então, conexão com pessoas. Você iniciaria, então, se conectando com pessoas, por exemplo, igual você fez, associação, algo do tipo, mesmo que o custo de aquisição seria praticamente só o custo de estar associado, mas tem pessoas que têm dificuldade com relacionamento, né, Orlando? Sim. Mas eu acho que aí fica difícil também, né? Porque aí é o cara, se tem, igual você falou bem no início, se o cara tem dificuldade com relacionamento, aí ele vai ter que ir para um tráfego pago, algo do tipo desse segmento. O que você acha? Então, ele tem que se conhecer primeiro. Legal. Ele tem que Legal. se conhecer primeiro, traçar o seu perfil, Legal. tá? E pegar os pontos fortes que ele possui e trabalhar em cima disso, Certo. entendeu? Porque assim, ô Jefferson, que nem assim, Aham. como que a gente se conheceu? Cara, eu Você fui lembra atrás de disso? ser. Na verdade, Exato. assim, ó, eu comecei a vender bastante Sul-América, aí a menina a Kenia lá do Sul-América falou, poxa, se conecta com o Orlando. Aí eu fui cara de pau, mano. Tá Ela certo. passou seu contato, falei, Orlando, cara, queria te conhecer, soube que você foi bem sucedido aí na Sul-América, tem como eu dar um pulo aí? E você foi humilde e me aceitou lá, cara. Mas se eu não perguntar, você poderia falar, não quero não, quem é você? Esse careca aí feio aí. Mas assim, você foi humilde, me aceitou lá, e eu também fui humilde pra chegar e pedir ajuda. E, cara, me ajudou bastante. E é algo que eu tô implementando lá na corretora. Primeiro, os processos, Sim, né? E mais essa questão do pós-venda. Porque eu não quero ficar nessa brincadeira, poxa. Primeiro que eu tô no modelo de negócio, mas eu nem sei se eu vou ficar nesse modelo. Eu vou, Orlando, não dar mais retorno sobre o investimento, cara. Então, eu tô nesse modelo porque é até agora é um modelo de negócio bom. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois. sim. Por isso que assim, você tem sempre tá renovando. E tendo conhecimento. Eu acho que tudo começa na humildade. Eu acho que é isso, Orlando. Se você for um cara É isso humilde, né, meu? Ninguém gosta de gente arrogante, que se acha, cara. Gente assim, você não teria o sucesso que você tem se você não parasse pra refletir. E eu acho que eu tiro o chapéu pra você, porque quanto dono de empresa, ou até de corretora, que o cara faz, e às vezes o cara acha que ele é o rei, e tá investindo lá milhões e perdendo dinheiro, trocando figurinha com marketing, e ele não quer aprender com o outro. Sim. Igual, eu faço tráfego pago, mas se você vier com uma solução que eu pare de dar dinheiro pro tráfego, que eu ganho mais dinheiro no meu bolso, vamos pro Sim. que o Orlando tá falando. Não existe certo ou errado no meu ponto de vista. Sim, não existe, é verdade. Mas tem gente que tem o ego inflado lá, né, Sim, Orlando? Sim. Aí, Orlando, só pra eu entender. Então você modelou todos os processos, foi para as associações. E aí, como que surgiu esses sócios estratégicos? Eu acho que isso aí é um ponto legal. Como que surgiu? O pessoal começou na base, você veio com a ideia, o pessoal foi com você, deu certo. E aí, como se você colocou as pessoas em pontos estratégicos? Como você viu o potencial dessas pessoas? Então, é interessante isso daí, né? Porque assim, hoje eu tenho 3 sócios, né? Certo. E os 3 foram meus ex-funcionários. Legal. Primeiro, assim, é difícil você dividir o que você tem. É muito difícil. Aham. Tá. Legal, legal. Muitas vezes você quer dividir, mas você não consegue dividir. Por isso que eu falo que a pessoa individualista não é por maldade. Entendi. Porque é muito difícil você dividir. E aí, você vai criando as pessoas. Você vai criando essas pessoas para que você tenha uma mentalidade vencedora. Legal. Entendeu? Que é não reclamar, é trabalhar direito, acordar cedo todo dia, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho o Eduardo que trabalha comigo, ele vem todo sábado. Caraca. Ele vem sábado não é para vender plano de saúde, ele vem lá para analisar os números, ver a necessidade do cliente, planejar o que ele vai fazer na outra semana seguinte,
Entendeu? Só para ver os indicadores. Exatamente. Aí você vai com ele ou é só ele que não, vai? Não, sou ele. Eu não, só ele. Então, eu não preciso mais cobrá-lo. Entendeu? Entendi. Porque ele mesmo já se cobra. Então, vamos lá, só para eu entender. Você tem 3 sócios, você está falando. Certo. Aí, um sócio seria para quê? Ele seria o quê? Então, por exemplo, ele cuida do comercial. Tá, comercial. Dos 3, eu tenho 2 comercial e um administrativo. Então, 3, um é comercial, um é Não, dois comercial e um administrativo. Ah, tá. Você tem 2 comercial e um administrativo. Tá. Exatamente. Esse ADM cuida do pós-venda? Ou não? Cuidava. Cuidava. É. Tá. Mas ela é chefe do pós-venda, mas não cuida, hoje não cuida mais. Porque hoje a empresa ficou muito grande, então ela não cuida mais. Tá. É outra pessoa que cuida. Tá. Mas essa não é sócia, é uma colaboradora. É uma colaboradora, exatamente. Tá. Aí, no caso, por exemplo, o rapaz do comercial na sua operação hoje, do jeito que tá, que 40% do seu EBITDA vem da sua operação. Quais tipos de números que esse seu sócio do comercial, ele analisa e você acha importante dentro do seu know-how de conhecimento? Tem vários, né? Mas o que você sempre dá uma olhadinha junto com ele lá, de números? Então, a gente usa um CRM cadastro, né? Uhum. Em Excel. Tá? Não que não tenha CRM, a gente tem CRM, a gente usa o Bitrix 24. Certo. Mas eu gosto de contar essa história porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro, tá? Aí eu fazia tudo no Excel. E a gente vai ficando velho, a gente não consegue se adaptar ao Bitrix 24, ao CRM. Certo. A gente continua fazendo no Excel e tá tudo certo. Então, a gente cadastra tudo lá e eu vejo esses números, né? Eu vejo esses números semanalmente. Entendeu? Então, dentro da corretora, 40% vem do pós-venda, mas 60% do faturamento vem dessas vendas. Entendi. Vem dele, vem da outra sócia comercial e vem da Rene também, que me ajuda a vender também. A Rene, por exemplo, ela é concierge da corretora. Não era para ela vender. Só que como eu estou com falta de mão de obra, então ela acaba vendendo o plano de saúde. E mês passado, quem foi que mais vendeu foi a concierge. Caraca. Parabéns, hein, René? Parabéns. É. Pra você ver a eficiência do concierge, né? Exatamente. Vendeu mais que todo mundo lá, então. Porque ela vai lá, faz transferência de corretagem, explica para o cliente, pega na mão do cliente, explica como funciona o aplicativo, tem aquele carinho, aquela atenção, olhar na cara do cliente, o cliente olha. Se importar de verdade com as pessoas. E tem a reciprocidade do cliente, né? Aí o cliente acaba indicando. Orlando, e nos seus números lá, agora uma curiosidade, eu vou tirar aqui um pouco do raciocínio, nesses clientes que tem a concierge, o pós-venda, qual que é a taxa de implantação desses contratos? Porque hoje o que eu sofro lá é assim, vende milhões, mas às vezes a taxa de implantação, ou porque declina o contrato, ou porque o cliente desiste, ou porque qualquer outro motivo. Você tem mais ou menos esses dados aí? Não, dados desse tipo não. Mas eu tenho dados assim. A nossa conversão lá é altíssima. Legal. Por quê? Porque a gente tem 3 pessoas lá, que é da área técnica. Antes da gente emitir o contrato, tá? Ela tem que obedecer o fluxo de processo. Legal. Então, eu tenho um negócio, antes de mais nada, eu tenho uma ordem de produção. Na ordem de produção, ela tem que preencher todos os dados do cliente e conferir toda a documentação do cliente. Para quê? Para não fazer retrabalho. Certo. Então, assim, contrato a gente não emite 2 vezes. É uma vez só. Não tem emissão. Eu errei porque eu esqueci. Virou pendência. Não existe isso aí. Por quê? Por causa dessa ordem de trabalho. Essa ordem de trabalho, por exemplo, você preenche todas as informações, até as mais específicas, você coloca lá, entendeu? Então, as particularidades do cliente, você preenche tudo lá. Entendi. E aí as meninas da área técnica, elas checam tudo. Elas fazem um trabalho de Polícia Federal mesmo. Checa tudo. A gente usa Assertiva, empresas aqui, usa o site do Serasa. Caraca, meu. Então a gente checa todos os clientes antes da emissão do contrato. Por quê? Para que esse contrato não fique parado lá na seguradora. Entendi. Entendeu? E se, por exemplo, as meninas analisou lá,
elas alertaram, por exemplo, a Rene, que fez esse trabalho, né, de concierge. Olha, esse cliente aqui, ó, tem um alerta. Mesmo assim, vocês emitem, mas ela já está ciente como funciona. Então, a Rene, ela está ciente de tudo. Certo. Antes de ir no cliente. Certo. Ela sabe, entendi. ela sabe qual é o BO. Sabe o histórico todo, do cliente. Exatamente. Entendi. Histórico, BO, sabe de tudo. Certo. Então, por quê? Eu sempre falo pro meu time, quando nós vamos visitar um cliente, é como se fosse o primeiro encontro. É que nem namoro, né? O primeiro encontro do namoro. Você não pode errar, você não pode falhar. Porque o primeiro erro é o que vai marcar. E aí você perdeu a venda. Legal. Entendeu? E a Rene, por exemplo, ela quando ela visita o cliente, ela sabe de tudo do cliente. Sabe de tudo. Quantas empresas o cliente tem, mesmo que o cliente não tenha falado quantas empresas tem, como que é a família do cliente, ela checa tudo. Já tem tipo um checklist para ela poder instruir e otimizar para não dar tanto erro, né? Problemática e instruir bem o cliente. Aí, Orlando, só voltando aqui um pouco, tá? Se você tiver mais informações disso, mas voltando, então você tem 2 comercial, um administrativo, né? E, por exemplo, você falou de formatação do processo. Então, você formatou o processo, você, antes de colocar os líderes, você já sabia que você precisava deles. É isso? Sim. Então, Sim. isso é interessante. Você criou o processo, aí você falou, poxa, eu vou precisar de líder aqui, aqui, aqui. E quais líderes você acha? Por exemplo, eu, Jefferson, na minha corretora não tenho um líder, por exemplo, pós-venda específico. Mas se você fosse chegar na minha corretora, qual o primeiro passo de liderança você implantaria em qualquer tipo de corretora de seguros? Olha, eu vou te responder, você não vai acreditar. O Fala. pós-venda. Legal. Porque quem manda o jogo é o pós-venda. Pós-venda, por exemplo, a minha líder do pós-venda, ela fala assim, que nem hoje ela falou. Orlando, tem que ligar para esse cliente. Ele quer trocar de plano de saúde. Ele fala desse jeito. Aí, ela fala assim, por que ela quer? Qual que é a dor dela? A dor dela está nesse hospital que ela ia, foi descredenciado. É um bom cliente. Aí ela tem um histórico, né? Ela fala, esse cliente não atrasa pagamento, tá? Não toma nosso tempo, valoriza o nosso trabalho, então a gente não pode perder esse cliente. E aí ela coloca esse cliente no nosso funil de vendas. Eu posso vender que manda. E aí, estou te contando o caso. Vou te contar outro caso. Quando o cliente paga a fatura com atraso. O cliente nunca pagou com atraso. Naquele mês pagou com atraso. Aconteceu alguma coisa. A gente entra em contato com o cliente. Você sabe o que acontece muitas vezes, Jefferson? Porque na cabeça do cliente é assim, ele pensa, vou trocar de plano de saúde, então não preciso pagar o anterior. Certo. Então ele deixa de pagar. Muitas vezes... E tem muito corretor que não fala, né? Não fala. Para não falar corretor safado, né? Não fala. Não fala. Aí dá um problema pro cliente, né? A gente está com um cliente que a gente perdeu. Olha que absurdo, tá, o Jefferson? O corretor, corretor não, o cliente, ele morava em São Paulo, foi morar em Boituva, entendeu? Só que não tem muito produto para a gente comercializar lá. Ou ele compra um Unimed local lá, entendeu? Não tem muito produto. E o cliente, assim, a gente fala a verdade pro cliente, né? Você acredita que o cliente comprou a Alice com outro corretor? Para ter atendimento em Boituva? Caraca. Aí eu fui correndo atrás do meu time para saber qual atendimento a Alice dava em Boituva. Nada. Putz. Não dá atendimento. A gente perde esses clientes desse jeito, assim. É impressionante. Aí eles voltam para você desesperado. Poxa, quando tem um plano, paguei aqui um absurdo e, cara, não tem atendimento. E aí vocês resgatam esse cliente. Resgatam esse cliente, exatamente. Entendi, Orlando. Orlando, aí, só pra gente voltar ao raciocínio, então você implantaria o pós-venda, certo? Certo. Se você, por exemplo, tivesse até um budget e... Vou dar um exemplo, tá? Você tem uma carteira, igual a maioria dos corretores, que não tá nem aí pós-venda. Então o cara tá vendendo, e vai enchendo a carteira lá. Só que ele não dá um pós para esses clientes.
primeira ação, se você entrasse numa operação... Imagina que hoje o Orlando entrou de CEO numa empresa dessa. Qual o primeiro funcionário que você contrataria e quais as características você acha importantes? E questão de idade, fator se é sênior, júnior, qual que você faria? Eu contrataria, vamos supor, pegaria essa carteira, Aham. eu já contrataria 3 funcionários. Legal. Um sênior, Aham. um júnior e um pleno. Sênior, Porque o sênior, ele tem que analisar a situação certo. da carteira. E o júnior tem que executar. Na verdade, o júnior e o pleno executa, né? Aham. Só que o júnior executa as movimentações mais fáceis. Só que assim, você tem que analisar o cliente nessa carteira. Porque isso é dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro jogado fora. Jefferson, vou te dar um número, cara. Tá. A gente faz umas 6, 7 transferências de corretagem por mês. Caraca. São clientes abandonados. Caraca, Orlando. E esse cliente é como se fosse uma pirâmide, tá? Aham. Esse cliente gera 2 indicações. Essas 2 indicações gera 4, que gera 8, que gera 16. É como se fosse uma pirâmide. Então, cliente bem atendidos sempre gera o dobro. A gente já pegou vários clientes, né? A gente já pegou vários clientes que... como a gente faz tudo pelo cliente, Aham. quando tem esse movimento de levar o cliente para a Sul América, por exemplo, agora que está tendo 20% de desconto, a gente tem o maior êxito de levar uma grande carteira dos nossos clientes da corretora. Entendeu? Porque eles acreditam no que a gente faz. Entendi. Entendeu? E cliente bem instruído gera menos reclamação. Legal. Só que você tem que ensinar o cliente a usar o novo plano de saúde sem ele perceber. Como seria isso? A Reni é craque nisso, né? É? A Reni é craque nisso. Ela, com o jeitinho dela, ela fica ensinando o cliente, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Entendi. Entendeu? Encantamento do cliente. Exatamente. Foi você que falou pra mim, o método Walt Disney, foi? Foi? Não foi, não. Foi, não? Não foi. Mas é o tipo o método Walt Disney, Exatamente. encantamento do cliente total. Encantar o cliente. Você tem que Caraca. encantar o cliente. Então, por exemplo, hoje, então, se você começasse, não tivesse um pós-venda, você ia pegar um sênior, um júnior, um pleno, colocar na operação e, por exemplo, essa carteira, ela não tá ativa. Então, um exemplo, o Orlando contratou comigo. Tava largado as traças. Daqui 7 meses eu vou abordar você. Como que você faria um processo de POP para poder reativar esse cliente sem o cliente falar, poxa, tá 7 meses agora, tá vindo atrás de mim agora? Porque provavelmente você deve ter sofrido isso quando você tá investindo em marketing, né? Sim. Você lembra o que você fez? Não lembro muito bem, não. Mas essa situação que você comentou agora, ela não acontece hoje. Não, hoje não. Hoje não, porque a gente entra em contato todo mês. Não, já a sua carteira tá ativa. Tá Eu ativa. digo quando você saiu do tráfego pago, de investir milhões, e você foi puxando cliente, e você provavelmente tinha cliente que você era um corretor antigamente, que também ele só vendia. Entendi. Aí você reativar essa sua carteira que você tava. Como que você, hoje, com o seu conhecimento, Não, mas Jefferson, como que você faria? metade da carteira você não reativa, você perdeu. Entendi. Você não consegue nem recuperar. Porque a experiência que ele teve não foi positiva. Exatamente, não foi positivo. Mesmo se eu pegasse uma Rene, eu não conseguia reativar. Não consegue ativar. Caraca, não, você meu. perde. Entendi. Você perde. Porque, exceto, vamos supor que ele nunca tenha te ligado, ou entrado em contato, ou reclamado do plano de saúde, aí você consegue ativar. Mas se ele te chamou alguma vez e você não deu atenção, você perde. Entendi. Essa é a experiência que eu tive. Aham. Entendeu? E aí, o cliente perdido, para você reconquistar, esquece, cara. Você não reconquista mais. Você acha que... Porque a maioria dos clientes, dos corretores que tá assistindo, os caras gostam do baixo ticket, né? A gente sabe que a gente tem experiência Sim, lá com sim. o dono de corretora. Sim. Você acha que nem o baixo ticket dá para recuperar com a reativação de carteira? No seu ponto de vista? Não, eu... Você acha assim, no ponto de vista, o cara perdeu o encantamento, independente do valor do budget que o cara tá pagando,
não tem como reativar, ou se reativar vai ser bem menos a taxa de conversão. Eu acho muito difícil, hein? É? Porque assim, o cliente de baixo ticket, ele já sofre morando no Brasil, né? Eu sempre falo que morar no Brasil tem que ser herói, cara. Porque, cara, o brasileiro, assim, ele é feliz por natureza. Porque, assim, o governo não ajuda. A sociedade não ajuda. Imposto pra caramba. Desemprego pra caramba. Fome. Cara, é difícil sobreviver no Brasil, cara. Entendeu? Assim, a gente trabalha no ramo de serviços, Jefferson, mas quem é comerciante no Brasil sofre demais, cara. Verdade. E os funcionários dos comerciantes sofrem muito mais. Olha, voltando a falar dessa carteira de clientes no pós-venda, Aham. é assim, eu acredito muito na retenção. Certo. Por isso que eu criei o método 3R. Legal. Retenção, renovação e recorrência. Legal. Explica pra nós esse método. É um método assim, se você tá passando no final do ano, mês de Natal, Ano Novo, Carnaval, você não precisa se preocupar com as vendas. Porque tem um vitalício que sustenta a sua corretora. Muito legal. Se você juntar tudo, dá uma boa grana, cara. Se você reter toda essa carteira, faz Ó, sentido. eu vou fazer uma conta de padaria para você. Faz pra nós Ó, aqui. eu tenho 2.500 empresas. Certo. Né? Se você multiplicar um ticket médio de R$3.000, Certo. você tem uma mensalidade de 750 mil. Correto. Não, eu falei errado. 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. 7 milhões e meio. Eu vou até pegar a calculadora aqui. E se você ganhar 2% de 7 milhões e meio? É 150 mil. Caraca, meu. Aí você fica assustado, né? Imagina se você tivesse 200 clientes. Não isso aí. Você teria 15 mil. Se você reter 200 clientes. É. Caraca, Orlando. Aí você... Ó, o que você precisa para reter 200 clientes? Vamos supor, dois funcionários pós-venda. Entendeu? Certo. Só que assim, você consegue pagar o salário desses 2 funcionários e ela gera indicação desses 200. Entendi. E é uma indicação poderosa. É indicação para fechar. Legal. A taxa de conversão de uma indicação, eu não tenho dados exatos, mas é acima de 90%. É muito alto. Por exemplo, Sim. hoje uma lead de Facebook, uma lead, pra você ter noção. O cara cai no seu funil. Isso tem corretor que nem sabe isso aí. O cara só sabe qual o custo por lead. Isso aí é de menos, cara. Pro cara entrar lá em cima no funil, isso foi um marketing muito bom, tá? O cara, taxa de conversão no vendedor, bom, 4%. Então, um exemplo, o cara pega 200 leads, pro cara converter lá embaixo, 4%. Então, imagina que se você tem uma taxa de 90% de indicação, você só perde 10% do cliente. Então, tipo, não tem nem comparação, entendeu? O que você tá falando aqui não tem nem comparação. Não tem. Ó, eu vou te dar outro número, cara. Aham. Como eu falei para vocês, eu só tenho 3 vendedores. Certo. Os 2 sócios e a Rene, que é a concierge, né? Mês passado, a gente vendeu 60 PMEs. Caraca, meu. Aí eu falei isso para um corretor, o corretor falou, pô, cada um vendeu 20, pô, legal, os vendedores são foda, né? Eu falei, não, o fluxo de processo é foda. Porque assim, a equipe inteira, a corretora inteira, trabalha para eles. Prepara tudo para eles terem as coisas de mão beijadas. Porque senão ele não vai conseguir vender. Não vai conseguir vender esse número, não. Ele não consegue. Eu tenho que extrair o que é de melhor em cada funcionário, em cada colaborador. Essas pessoas do comercial, elas são boas em vender. Aham. Então ela vai pro front, vai pra guerra. Certo. Tá certo? A Rene é bom de atendimento, vai pro concierge. Funcionário fulano é bom de fazer pós-venda, vai fazer pós-venda.
E por aí vai. Você tem que extrair o melhor de cada um. E qual que é a cultura da Talentos? Porque, pelo que você está me falando, é a cultura muito de customer success, né? Com o sucesso do cliente. Isso. E qual que é a cultura? Todo mundo sabe, deixa eu conversar com a Rênia, qualquer um lá. Qual que é a cultura base de vocês? O que você fala, feedback, conversa com o seu time lá, até os líderes? Tipo, com uma pessoa nova, a cultura de vocês. Então, a gente implanta uma cultura saudável, vencedora, entendeu? E que, assim, a gente faz de tudo para reter o cliente. Mas nem sempre o cliente tem razão, tá? Tá. Tá legal? Então, a gente tem que satisfazer o cliente. Porque é o cliente que paga o nosso salário, o cliente é o nosso patrão. Entendeu? E essa cultura de atender bem o cliente, a gente não deixa o cliente na mão, né? Se a gente tem uma notícia ruim para dar para o cliente, a gente tem que dar essa notícia ruim. Já aconteceu várias vezes, eu tive que falar para o cliente, olha, o senhor não vai ter cobertura por causa disso, isso, aquilo. Entendeu? Porque a seguradora, o operador mudou o jogo e o jogo agora é outro. E aí você tem que explicar da melhor maneira possível para que ele possa entender também. Isso faz uma diferença muito grande no mercado, porque muitos corretores dão conselhos para os clientes entrar com liminar, só ter processos. Certo. Que eu não acho uma maneira bacana em relação a isso. Eu acho assim, se você está numa situação que está entre a vida e a morte, tudo bem. Certo. Mas se você não está nessa situação, tem outras maneiras de você contornar isso. Tem outras maneiras de você pedir, tem outras maneiras de você receber. Mas por que você fala isso, Orlando? Eu tô falando isso, eu sei, né? Mas os corretores que tá assistindo. Porque virou judicialização muito grande aqui no Brasil. Entendeu? Hoje você tem mais processos contra o plano de saúde do que qualquer outro ramo, qualquer outro departamento. E também o cliente não consegue voltar mais, né? O cliente cai no blacklist. Porque o seu método é renovar, Exatamente. fazer o cara ter o encantamento e o cara voltar. Exatamente. Se você coloca um processo ali no meio da brincadeira, acaba que você tem menos opções. Exatamente. E aí isso não é prejudicial a longo prazo, que é a brincadeira de pessoas que querem trabalhar seriamente com o negócio, né? Exatamente. Eu entendo, Orlando, que tem casos, por exemplo, eu tive um caso assim mesmo, o cliente falou, não, eu vou entrar com o processo. Então, é uma decisão do cliente, ele estava já... Sim. Então, não adianta. Nesse caso, beleza, o cliente tomou a decisão, mas ele é um. Agora, imagine se fosse vários clientes, aí você não tem renovação. Então, não daria para trabalhar com esse encantamento dos clientes aqui. Então, o Jefferson, é assim, tá? Eu não sei a sua opinião, Tá. mas assim, eu sei que a maioria dos corretores, eles falam para o cliente não respeitar o aviso prévio de 60 dias, que fala que é abusivo. Tá. Aí pede para entrar com liminar, essas coisas. Eu sou contra isso, entendeu? Porque você está jogando uma tempestade no copo d'água sem necessidade, entendeu? Eu falo que isso daí é ação de corretor carne de pescoço, né? Que tá todo desesperado. Cara, você está ferrando com o cliente, você está ferrando com a galinha de ouro. Ela não vai botar ovo ano que vem. Entendeu? Então, assim, se você faz esse tipo de ação, você está implantando essa cultura. Você está implantando esse fluxo de processo que tudo vai pro pau. E a vida não é assim. Você não precisa encarar a vida desse jeito. Você tem que encarar a vida da forma mais saudável possível. Entendeu? Eu já tive clientes assim. Eu já mandei embora cliente também. Legal. Já cortei cliente. Todo ano a gente corta o cliente. Do tipo... uma vez eu tinha uma tiazinha que me ligava todo dia. Até que um dia eu falei para ela assim, olha, senhora, não vou falar o nome dela, né? Falei, olha, senhora, eu não nasci e não tenho capacidade para atender a senhora. Eu estou me demitindo da vida da senhora. Porque não dá. Legal. E a gente tem que fazer isso. Só que a gente não faz. A gente pega tudo. Sim. Entendeu? Lá na corretora,
algumas decisões melhoraram a nossa vida e hoje a corretora é muito saudável por causa disso, tá? Aham. Primeira coisa que a gente fez é não pegar mais PJ. Eu não trabalho mais com PJ. Caraca, Orlando. Isso é interessantíssimo. Porque, assim, as 2 úlceras que eu tive foi por causa do PJ. Eu falei, não quero mais. Uma vez, eu vou te contar uma história, tá? Tá. Uma vez eu tive um PJ uma vez, e aí o reajuste do cliente era 100%. Imagina o cliente pagando 500 mil, foi para 1 milhão, na noite por dia. Meu. E eu no meio de campo negociando com a Intermedia- seguradora, com a seguradora, Caraca. com o cliente, não sei o quê, naquele tiroteio todo, né? E eu não consegui reduzir o reajuste, por exemplo, de 100 foi para 80, mas mesmo assim o cliente queria me processar, Caraca. que eu não estava fazendo um bom trabalho. Aí eu comecei a ter úlcera por causa disso aí, né? E a segunda úlcera que eu tive foi que eu tinha um PJ, eu me doei muito para aquele cliente, me doei demais, fazia tudo pelo cliente. No ano seguinte de renovação, perdi. Pra qualquer corretor aí. Para qualquer corretor. Então, tudo que eu fiz não valeu a pena. Um trabalho O da trabalho peste. da peste, não valeu a pena. Então, eu não jogo mais esse jogo, né? Caraca. Entendeu? Eu não jogo mais esse jogo. Cara, Orlando, você sabe que o conselho que você tá dando aqui, se os caras assistirem, né? Que o corretor, ele quer fazer. Sim. Operação. Ele não quer parar pra assistir um podcast. Mas se o cara escutar isso, inclusive eu, tá? Já vou deixar de cometer vários erros. Porque, pô, faz todo sentido o que você tá falando. Cara, imagina ele sofrer um processo de PJ. A gente não tá falando do PME. Exatamente. Uma coisa é o PME. Outra coisa é um processo do cara que tá pagando 500 mil lá. É. Aí daqui a pouco dá 1 milhão. Né? E o cara tem condições de fazer esse processo. Olá, né? Nem um RC cobre isso aí, cara. É. Não, primeiro que o corretor nunca vai imaginar tomar um processo desse. Então, ele não vai ter nenhum RC, um seguro desse pra cobrir um negócio desse. E mesmo se tiver um RC pra cobrir um dano desse, Sim, cara, vai ter que tirar, você tem que vender sua casa, que você às vezes demorou anos pra conquistar, cara. sim. Então, o que você tá falando aqui, se a pessoa assistiu até aqui, cara, ele já ganhou um conselho gigantesco. Não, mas ele não é... E tem muita gente que, assim, desculpa, Orlando, tá? O cara enaltece PJ. Não, eu sou vendedor PJ, PME, sai fora. Tipo, o cara, você tá falando ao contrário que o mercado fala. Cara, Jefferson, eu peguei uma vez um PJ, 2.000 vidas. Certo. Eu não conseguia cotar, cara, com preço justo. Aham. Porque a empresa tinha 20 pessoas com câncer, 50 pessoas com cirurgia de coluna. Meu, era um ninho de inferno. Era um inferno. Eu falei, tá brincando. Essa empresa não é uma empresa, meu. É um inferno essa empresa. Caraca. Porque tudo que é doente tem. Reuniram todos os doentes da cidade e botaram lá. E aí você não consegue cotar, cara. Mas ela, ou seja, ela caiu na sua carteira, você fechou o primeiro contrato, é isso? Ou Então, não? esse não fechei. Os outros dois eu fechei, anterior. Então você só ganhava o vitalício dessa carteira. É. Mas aí você não conseguia renovar. Ou seja, você ficava com um monte de gente doente. Exatamente. Reclamação, 2.000 pessoas lá no seu pós lá. E talvez o custo o que você ganhava não paga o seu custo operacional para dar Não suporte. paga, não paga. Não pagava? Não paga, não paga. Não paga. Olha, é muita coisa positiva. Porque a gente tem network, né, Orlando? E eu conheço muito corretor. E o cara. Não, que PJ. Fala, cara, acho que eu vou nessa onda, né? Só que você falando isso, cara, eu não tô falando. Eu tô cotando lá uma empresa de 600, 200. Tudo desses network que a gente faz, né? De evento que a gente paga. Tem umas empresas grandes aí. Não vou mentir que eu não vou fechar se os caras fechar lá. Só que é algo a se pensar, né? Eu perdi um ano passado de um amigo meu, hein? Aham. 600 vidas, um ticket, um planinho baixo, um ticket baixo, né? E dava 100 mil reais de fatura, Certo. entendeu? É que as pessoas pensam assim, pô, 100 mil primeiro, 100 com 5, você ganha 5 mil vitalício. Mãe, é um dinheiro que não paga só a úlcera, cara. Não paga, 100 mil não paga só a úlcera. Não paga a operação. Não paga a operação, não paga. Porque, assim, é um transtorno para você fechar aquilo ali. Não é fácil fechar aquilo ali. Não, e demora, né? Demora demais. Demora, e é uma chatice do caramba. Sabe como você ia fazer uma conta? Você pega esses 100 mil, divide por 12. Porque demora um ano para você namorar o cliente. Uma média. Uma média de um ano. Certo. Você não ganhou 100 mil. Você ganhou 8 mil por mês.
Até menos, porque, por exemplo, se é 12 meses, É 12 meses. você não vai atender, você vai pagar alguém. Exatamente. Então tem o custo operacional. Aluguel, É isso. energia, tudo você tem que colocar. Exatamente. Mais o salário da pessoa. Exatamente. Então é muito menos. Pra Exato. você ter. E é chato, eu sei que você tá falando porque é chato. E além disso, além de você ganhar, por exemplo, você ganha, vai, 5 mil por mês. Mas o corretor não faz cálculo, né? É só ver os 100 mil, né? É. Aí Só vez ele eu- ganha 5 mil por mês. Beleza. Aí ele tem que fazer análise, aquele lucro vai rentabilizar. Aí depois ele vai ter que dar suporte pra 200, 2 mil pessoas. Aí o cara tem que fazer cálculo mesmo. É. Semana retrasada, eu tinha um cliente PJ que eu perdi no passado. Aham. Ela voltou querendo cotar com a gente. Eu falei, olha, desculpa, a gente não trabalha mais nesse segmento. Sério? Orlando? Não acredito. Não trabalha. Fatura 350 para 400 mil reais, a fatura. Nossa, deve ter doído o coração de vocês lá. Né? Uma briga. Porque assim, você já tá no campo de batalha, viu? Talvez as meninas, eu penso sócio, eu como só, falei, Orlando, como que não? Pelo amor de Deus. Porque tem cara que tá ligando. A gente brinca de prospecção, tem cara igual o Orlando, não, desculpa, o Leandro, o pessoal vai atrás e atrás e atrás, e você tá falando algo a se pensar, entendeu? Mas assim, até 99 vidas eu fecho. Eu tô falando Beleza. acima de 100. Não, mas beleza, mas quando você faz uma prospecção, você não sabe o que vem. É verdade. Mas eu não pego mais. Jefferson, fecha um pra você ver. Aí você me fala depois. Não, cara, eu aprendo com o erro dos outros. Você fecha um. Não. Fecha um. Não, mas no seu raciocínio, vale mais a pena, então, você cortar os contratos. Não, mas eu cortei. Ó, Mesmo assim? não só cortei esse tipo de contrato, como produto de adesão cortei. A gente quase não vende, Legal. tá? Eu cortei produto de baixo ticket, também não vinga. Eu vou te falar por que eu não fecho produto de adesão. Aham. Porque eu perco o cliente para administrador. Perde. Ela não me deixa fazer nada. Os Não cara- me deixa acompanhar. Entendeu? Aí eu perco o cliente. Se é para perder o cliente, então já é melhor perder logo de cara. E outros caras têm um trabalho violento de retenção lá. Exatamente. E são bem justos. Sim. Bem justos. Os caras é bem justo, cara. É. Por isso que eles pagam vale coxinha de 500 pau, R$ 1.000. Porque não é vale coxinha, meu. É pra fisgar o corretor morto de fome. Entendeu? Não, faz sentido. E outra, igual os meninos, a gente não fecha adesão, Orlando, mas os meninos lá fechou um lá e tal. E eu não vou, às vezes eu não. O vendedor tá lá no campo de batalha, às vezes, poxa, ele fechou. E a gente, como é tráfego pago, poxa, pra Não, nós faz sentido. não, então, mas você tem que deixar ele fechar. É. Porque senão você desanima ele. Mas sabe o que o BO que deu? Que ele fechou bonitinho. Aí, eu não sou direto nesses produtos, entendeu? Certo. Aí eu mandei numa plataforma, o pessoal cagou lá, fez bosta. Aí, cara, simplesmente perdeu a vigência do cliente. E aí, querendo ou não, é a nossa corretora com a imagem do cliente. E Exatamente. é péssimo. É Por isso isso, nesse raciocínio, eu super concordo. É que assim, às vezes eu faço pra não desanimar o vendedor, mas pensando o que você tá falando, faz todo sentido. Às vezes é mais pra falar, ó, eu não fecho esse produto, tá? Eu não fecho esse tipo de produto. E ir pro próximo, prospecção mais do que ficar nesse cara aí. Porque gera dor de cabeça. E além que o que você falou é verdade. Você vai demorar trabalho pra fechar essa venda aí vem lá o cara lá da operadora X lá, a administradora, e oferta lá, vale coxinha pro cliente. Cara, tem uma operadora aí que tá pagando por indicação. Tudo bem que essa aí é PME. Só que os caras devem fazer umas ofertas incríveis lá. Faz. Então, tipo faz. assim, você fala um negócio que eu acho muito legal. A gente tem que estar onde as pessoas nos valorizam. Isso é pra tudo na vida. É isso né? mesmo. Então, você tem que estar aonde o pessoal te valoriza, vender o produto que te valoriza. Isso aí eu acho bem interessante você fala. E não é só o produto, a companhia também. Seguradora, operadora que valoriza seu trabalho, que respeita seu trabalho. Legal. E aí, esse do PJ dá uma boa polêmica, né? Mas é legal. Eu acho que é assim, tem que pensar mesmo. Eu já discuti isso com alguns corretores. Né? Uhum. Aí o corretor que nunca fechou, é sempre ao contrário. Aí eu falo, fecha um para você ver. Aí depois você me fala como foi a sua vida. Porque assim, tem grandes players que fecham isso daí. Certo. Tá? Tem grandes... E eles têm pessoas para isso, eles têm sistema para isso, fluxo de processo para isso. Eu não tenho. E eu também não estou a fim de investir. Por exemplo, para você ter um negócio desse, você tem que contratar um sistema. Só sistema, tá? E esse sistema custa R$ 10.000 por mês.
dependendo do que você precisa. Fora isso, você tem que ter enfermeira, médico. Entendeu? Caraca, velho. Eu já tive médico trabalhando para mim na corretora. Eu já tive médico. Tive 2 médicos ainda. E batia, por exemplo, você fazer o cálculo financeiro, valia a pena ter esse cliente na carteira ou não? Trocava figurinha? Não valia. Não valia porque eu tinha pouco PJ. Tá. Se eu tivesse mais, pode ser que valia. Mas valesse a pena, né? Só que PJ dá muito problema, cara. Entendi. Muito legal. E aí você tem que saber o que você quer pra sua vida, né, Orlando? Exatamente. Por isso que eu falo lá na corretora. Aham. Eu quero ser feliz, cara. Legal. Por quê? Porque dependendo do plano de saúde que você fecha, a sua vida é um inferno, cara. É. Faz total sentido. Ô Jefferson, a gente fecha os planinhos, a gente toma na cabeça e não sabe por quê. Certo. Uma vez eu fechei um planinho PF de uma operadora de saúde vermelha. Cara, e eu falava pro cliente, né? Olha, você fecha, daqui a... Como é pessoa física, você pode cancelar o tempo que você quiser. Justo naquela, o operador não podia cancelar. Menos de um ano. Nossa. Tomei uma na cabeça. Por causa de uns 300, 400 reais, tomei na cabeça. Nossa. Custou o meu mês inteiro. Meu Deus. Até eu decidi de pagar todas as mensalidades para acabar com a minha úlcera. Meu Deus. Caraca, velho. Que história, hein? Mas é assim. Aí a gente se mete a vender esses planinhos que a gente não estuda, não conhece, só se lasca, meu. Isso é legal que você falou. O corretor ele tem que estudar, né, Orlando? Tem que estudar, tem que estudar. Isso aí é ainda mais do nosso mercado. Por isso que é legal esses network que... Inclusive, você criou um grupo, né? Sim. Com donos de corretoras. Não é qualquer um, tá? O Orlando, ele seleciona alguns e ele tá com um projeto legal, que vai criar um projeto aí pra fazer network, né? Mas ele seleciona pessoas que façam sentido, né? Pro nosso grupo. E eu acho super interessante isso aí. É verdade. Tem que fazer sentido pro nosso negócio, se vale a pena a gente ter esse tipo de grupo e relacionamento. Sim, legal. Entendeu? Que cai no que você falou mais ou menos do cliente, mas pro corretor. Exatamente. E aí eu vou falar uma coisa. Por que existe tanto preconceito, Orlando? Quando se fala de pós-venda, o cara, ele fala assim, ele deve pensar assim, ó, corretor você sabe como pensa. Eu falo assim, eu vou perder o meu dinheiro investindo num time de pós-venda que nem vai gerar lead. Ele pensa assim, a grande maioria tá assistindo, Orlando, tá pensando dessa forma. O que você teria de mensagem para esse corretor que ele não sabe fazer cálculo? Olha, Jefferson, eu fico tão feliz quando tem esse tipo de corretor falando isso, porque eu continuo falando, não faça, deixa o que eu faço. Porque assim, ele não entendeu o jogo ainda. Hoje, a seguradora escolhe o cliente. A seguradora, quando eu falo seguradora é operadora, tá? Ela escolhe o cliente, ela dita as regras, tá? Ela está dando retenção, ela está dando desconto para o cliente fiel, cliente que tem baixa sinistralidade, que não dá trabalho. O corretor não enxergou isso ainda. Ele quer vender a todo custo. Vai chegar uma hora que não vai conseguir mais vender. Ou você faz retenção o seu dia a dia e mantém o cliente. Eu penso assim, né? Se eu não conseguir vender, eu tenho que trazer um cliente para mim, para dentro da minha casa, dentro da minha corretora. Porque um dia a empresa fecha, um dia as pessoas vêm falecer, um dia as pessoas separam, um dia as pessoas têm filhos, e por aí vai. Então, você tem essa vibe dentro da sua casa, dentro desses clientes. Uhum. Então, assim, se você consegue manter o contato com esses clientes, ao longo do tempo, ele vai trocar de plano de saúde, mais cedo ou mais tarde. E eu falo para o cliente, não esqueça a história do Egito, do faraó. Não é somente o ciclo de 7 anos de fartura, 7 anos de dificuldades, né? Sempre vai surgir uma nova operadora, sempre vai surgir uma nova seguradora no mercado. Então, para mim, por exemplo, a novidade para mim é a SAMI,
Sim. a Alice, Select que tá vindo, Blue que tá vindo. Para mim são novos players. E sempre vai ter. Então é um ciclo assim, você passa a dificuldade, depois tem anos de fartura. Aí depois vira dificuldade, depois tem anos de fartura. Só que você tem que estar preparado, Jefferson. Se você não estiver preparado, você não vai colher nos anos de fartura. Você vai continuar sofrendo. Entendeu? Tem que esperar, cara. Legal. Orlando, eu tenho 9 minutos aqui e eu falo com a galera, passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido demais, cara. Não, tem muito. Olha o tanto de pergunta aí no interior. E aí eu gosto. Essa pergunta eu acho interessante. Hoje, o Orlando, se pudesse voltar no passado, mandar. Assim, pensa que você vai instruir o Orlando lá do passado. Começou lá colando no poste. Saiu da indústria farmacêutica. Eu acredito, Orlando, que muita gente falou: Meu Deus, que loucura esse cara tá fazendo, né? Tava numa indústria, numa empresa. O que esse cara tá fazendo? É doido, meu. Vai vender planos de saúde? É, que doideira, meu. E se você pudesse voltar, ele tá lá colando lá, e você pudesse voltar ao passado e transmitir uma informação pra ele ter o sucesso mais rápido que você teve, qual o tipo de mensagem que você ia transmitir pra ele? Conhecimento. Estudar. Porque quando eu comecei, eu não sabia que para vender plano de saúde você tinha que estudar. Eu não sabia. Eu pensei que como se fosse um produto qualquer. Até que teve um corretor que me deu uma bronca no começo da minha carreira, porque, ô Jefferson, você sabe como eu vendia plano de saúde? Como? De bermuda e camiseta regata. Ia nos clientes de bermuda. Caramba. Aí teve um cliente que falou assim: Orlando, você está vendendo papel. Você acha que você está vendendo coxinha na rua? Se for coxinha, tudo bem. Mas você está vendendo papel, você não pode desse jeito. Né? E aí eu comecei a me vestir melhor, me apresentar melhor, estudar em relação aos planos de saúde. E eu pensava que o plano de saúde era tudo igual. E não é. Não é tudo igual. Então, eu não sabia dessas informações. Então, eu apanhei muito, cara. Apanhei muito, demais, para crescer. Por isso, hoje, assim, eu estudo muito. E um dos melhores estudos que a gente faz é conversando com as pessoas, se relacionando. Legal. Hoje tem muito corretor que não gosta de perder esse tempo, né? Perder não, investir esse tempo. Conversar com outras pessoas. Você ganha demais quando você conversa com outras pessoas. Porque muitas vezes você não enxerga o que você está fazendo de errado. E conversando com outras pessoas, você começa a enxergar que tem processos melhores para serem implantados na sua empresa. Interessante, né? As coisas, como funcionam. Né? Eu melhorei muito depois que eu fui conversando com o Leandro, com o Júnior, né? com você. Eu fui melhorando muito a forma de trabalhar, a forma de buscar conhecimento, a forma de enxergar as coisas, ter uma mentalidade vencedora. Eu fui mudando. Porque muitas vezes a gente, como eu falei, a gente é individualista. A gente vai conversar, a gente não consegue compartilhar. A gente tem esse bloqueio. Uhum. Mas compartilhar o conhecimento faz muito bem para todos nós. Porque quem compartilha é o que mais aprende. Verdade. Quem ensina é o que mais aprende. Verdade. Né? Uma vez, engraçado, eu estava conversando com o Leandro, né, Giroto, falei assim, cara, você é muito bom, cara. O que eu faço na corretora, você também faz. Você liga para os clientes, você fala bem, você participa de todos os eventos, você fala bem, você é professor, apresentador, é podcast, você é tudo, cara. Mas eu tenho 20 anos de plano de saúde, eu nunca ouvi seu nome. Só ouvi seu nome os últimos 4, 5 anos. Onde estava o Leandro Giroldo
20 anos atrás. Porque ele começou na mesma época que eu comecei. Aí ele falou uma frase para mim. Ele falou, eu era do time que reclamava. Caraca. E aí, de 5 anos atrás para cá, ele começou a estudar. Começou a ter conhecimento. Começou a investir em conhecimento, começou a investir na empresa dele, nas pessoas. Entendeu? Ele criou uma mentalidade vencedora. Legal. Ele parou de reclamar. Como que você cria a mentalidade vencedora? Quando você para de reclamar. E ele parou de reclamar e ele começa assim, colocar ações no dia a dia, né? Fazer as coisas boas, né? Por isso que ele fala que na corretora dele, por exemplo, né, tem um ambiente leve. Então, qualquer empresa que você quer ter uma mentalidade vencedora, tem que ter um ambiente leve, saudável, onde as pessoas possam ir trabalhar com alegria. Legal. E não com aquele fardo, né? Puxa, acordei, eu tenho que ir lá trabalhar, tenho que ir lá atender os clientes. Não, a gente atende com maior alegria lá os nossos clientes. A gente recebe os problemas, né? Tem muitos clientes que a gente também não vende ou deixa de vender ou até recusa. Porque muitas vezes tem cliente que faz mal para o nosso time também. Entendi. Legal isso. Não é foco somente no lucro, no dinheiro. Você tem que focar na úlcera também, né? Deixar de ter uma úlcera. Muito legal. Isso que você está falando, Orlando, para mim é fenomenal. Porque dentro de uma empresa, as pessoas acham que o mais importante é o cliente. E nem sempre é o cliente. Na verdade, quem é mais importante é quem está no campo de batalha dia após dia lá. Atendendo seu cliente, ouvindo reclamação, levantando cedo de casa, indo às vezes para o cliente que você não sabe o que vai acontecer e valorizando o cliente real. E o cliente real que você tem que valorizar, primeiramente, é o que está dentro de casa. E tem muito dono de corretora que acha que a pessoa é o número, é o que você está falando. Eu acho também outra. Se a coisa mais importante é nosso tempo, e você está dentro de uma empresa a maioria do tempo, né, Orlando? Cara, você tem que fazer um ambiente bem interessante. Então, se você voltasse ao tempo, você ia focar em conhecimento. E conhecimento, aí eu não sei se é dentro do que você está falando, conhecimento e se conectar com pessoas. Para assim você evoluir mais rápido. Porque naquela época, por exemplo, era mais difícil, né? Mas não era impossível. Sim. Talvez, é o que eu falei, eu me conectei com você. Eu mandei a mensagem para você, você podia falar, não quero. Não, Gerson, obrigado. Ou me ignorar. Tipo assim, cara, eu sou... Quem é esse cara aí na fila do pão? E me ignorar. Só que se eu não tentasse me conectar com você, eu não ia adquirir o seu conhecimento. O Leandro. Aí vai uma rede de relacionamento. Aí vai conectando. Igual todo podcast, eu vou me conectar com outra pessoa. E isso é evolução. Não como só corretor, como empresário. Que eu acho que falta mudar essa chave do corretor seguros. Que ele fala, eu vou mostrar meu método para os caras copiar. Os caras... Tudo que você falou, pode ser que 1% que assiste aqui aplique. E olhe lá. É verdade. É verdade. O cara fala, pô, muito complexo esse negócio aí. E outra, eu vou investir em gente e nem vou ter retorno já imediato. Porque o cara pensa, não. Tá, se você não tá nesse game ainda, é um game que você tem que pensar mais pra frente, né, Orlando? Sim. Tô no game de tráfego pago. Beleza, mas você vai ficar o resto da vida? Refém disso aí? Orlando, tô encerrando, acabando. Ó, acabou aqui rápido. Né, gente? Já foi? Foi 2 horas, cara. A gente conversa. Cara, e teria várias outras coisas. Vai ter que marcar outro podcast pra gente conversar mais. Mas, Orlando, você acredita que o pessoal escutou até agora? Você passou várias coisas e ninguém se inscreveu. Orlando, me ajuda aqui. Fala pros caras que se inscreveram. Galera, se inscreve nesse canal do Jefferson. Se eu começasse do zero, é imperdível. Só tem entrevista de qualidade, hein? Vem pra cá, pessoal. Nossa, depois de um pitch desse, você não se inscrever, tá errado. Orlando, muito obrigado. Cara, foi fenomenal. Gosto muito de você como pessoa. E... galera, esse episódio vai estar disponível. Vou colocar a data certinho, tanto no Instagram.
no YouTube e no Spotify. Então, se você quiser assistir na íntegra, fazendo aquela caminhada, né? Colocar para você escutar lá. Ou se você for tá no carro lá e vai pegar um trânsito, coloca lá, cara, escuta. Conhecimento, assim, o Orlando pegou a carreira toda de sucesso dele, colocou aqui o conhecimento, então valoriza, porque não é fácil ter um conhecimento desse, tá bom? E curte o episódio aqui. Galera, brigadão, Orlando. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Falou, Obrigado, tchau, Jefferson. tchau.